processo do surgimento de um novo ser vivo no mundo é algo incrível. Cada espécie de animal dá origem ao seu filho de uma determinada forma. Por um exemplo, os humanos passam depois nascer. Já os cavalos marinhos ficam dentro da barriga durante 2 meses e, inclusive, eles são gerados dentro da barriga do pai deles, no caso, o macho. Passados 60 dias de gestação, eles nascem e são expelidos milhares deles pelas águas. Realmente, a natureza é algo incrível. E mais ainda em relação à sua reprodução, tendo cada animal o seu próprio modo de dar à luz. E é isso que nós iremos ver aqui hoje. Eu sou o Porky e hoje nós vamos ver animais dando à luz. Já vai deixando seu like, clica comentando no botão do like e já se inscreve também aqui embaixo se você não for inscrito, pra você não perder nenhum vídeo no canal. Todo dia tem vídeo novo. Clique em se inscrever, ativa a notificação aí. Vamos lá então pra gente ver esses animais dando à luz. O nascimento de um elefante é algo incrível. Em primeiro lugar, por conta dele ser o maior mamífero do mundo. Em segundo lugar, pelo modo como ele é feito. Inicialmente, a gestação começa quando o elefante fêmea tem relações com o elefante macho. Depois da relação, leva aproximadamente 22 meses para o elefantinho ser gerado. No momento do parto é algo bem inacreditável. Isso porque a mamãe elefante tem normalmente 2 companheiros que sempre estão ali ao lado dela para serem os parteiros. Normalmente são os irmãos ou irmãs mais velhas dele. Na hora de parir o seu filho, a mamãe elefante abre bem as pernas e fica ali para fora. Isso leva aproximadamente 1 hora, já que o seu bebê tem aproximadamente 115 quilos, o que é bem grande para um nascimento. Na hora dele ser expelido para fora, ele sai com a bolsa fetal onde ele foi gerado. Essa bolsa de coloração branca fica envolvida em volta dele e é a mamãe, junto com os outros parteiros, que removem dele. Depois do parto, os elefantes comemoram o nascimento do filhotinho, o ajudam a colocar de pé e em seguida já levam ele direto para a teta da mamãe dele para que ele se alimente e fique um elefante bem forte. As cobras são animais bem fascinantes, ainda mais em relação a elas darem à luz. Isso porque cada espécie tem uma forma. Algumas cobras geram seus filhotes dentro delas mesmas. Já outras acabam botando ovos, que normalmente são bem grandes e elas têm que fazer muita força para conseguir expelir eles para fora. Normalmente, a cobra que gera os filhotinhos dentro de seu corpo são cobras venenosas. As cobras não venenosas, elas normalmente botam ovos, como por um exemplo a jiboia, que chega a botar aproximadamente 30 ovos todos os meses e desses 30 ovos nascem aproximadamente 18 filhotes. Depois que esses ovos são fecundados e eles se chocam, as cobrinhas pequenas, elas nascem e já têm que viver sozinhas. Isso porque elas não precisam da mãe para ensiná-las a fazerem as coisas. Elas já nascem sabendo o que elas têm que fazer, já que elas são animais de sangue frio. O camaleão é bem parecido com a cobra. Algumas espécies apenas botam ovos e deixam eles lá. Já outras espécies de camaleão acabam gerando seu próprio filhotinho dentro de si mesmo. Nesse do vídeo que vocês vão ver, é a espécie de camaleão que gera o seu filhote dentro de seu corpo. O tempo de gestação de um camaleão é de aproximadamente 7 meses que ele leva para ser gerado. Assim que o camaleão está pronto para nascer, ele é parido pela sua mãe. Ela faz bastante força e expele ele para fora, junto com sua membrana que envolve todo o seu corpo. Essa membrana que envolve o camaleão, ela é bem pegajosa e às vezes é bem dura. A mamãe dele não o ajuda a remover ela. Então, o que acaba acontecendo de alguns camaleões morrerem dentro dela, já que alguns deles não conseguem romper essa membrana e ficam presos lá dentro.
Esse tipo de espécie é de sangue frio. Isso significa que eles já nascem sabendo fazer as coisas. Então a mãe deles, basicamente, somente os geram, soltam no mundo e não ficam perto deles e muito menos têm algum afeto. Elas esperem eles para fora e vai embora. Parece o pai de alguns amigos meus. O nascimento e desenvolvimento de um canguru é algo bem diferente do que nós já vimos. O canguru gera o seu filhote durante um tempo dentro de sua barriga, porém ele não se desenvolve por completo lá. Com poucas semanas de gestação, o filhote canguru ele tem que sair de dentro da barriga da mãe e ir para a bolsa que está localizada na barriga dela. Essa bolsa, na verdade, é um redobramento da pele que acaba protegendo os mamilos da mãe. O filhotinho, então, tem que sair de dentro dela e escalar até dentro dessa bolsa, onde ele ficará lá durante aproximadamente 200 dias, se alimentando até que ele se desenvolva por completo e aí sim consiga sobreviver sozinho na natureza. Todos nós conhecemos os cangurus por terem essa bolsa onde ficam lá dentro os filhotes. E realmente é assim que funciona. São 200 dias lá dentro, o que dá aproximadamente 6 meses e meio. Isso se, obviamente, a mamãe canguru conseguir encontrar sempre alimentos. Já que em momentos de seca, em momentos onde ela não está conseguindo se alimentar direito, onde falta comida, ela acaba tirando o filhote de sua bolsa e basicamente deixando ele apenas seguindo ela. Aí fica cada um por si, quem se alimentar sobrevive. As girafas são um dos maiores animais que vivem na Terra. Quando elas vão dar à luz é algo maravilhoso. São 15 meses de gestação para uma girafa ser gerada. Depois que passam todos esses meses, no momento do parto, sua mãe abre bem as pernas traseiras e faz bastante força para que o seu filhote seja expelido de dentro dela. O filhote cai de uma altura de aproximadamente 2 metros e assim que cai, a mamãe girafa já vai direto para ficar lambendo e tentando tirar a bolsa fetal que fica envolvida ao seu filhote. O bebê girafa já nasce tendo uma altura de aproximadamente 1,80 m. No início, é bem complicado para as girafas ficarem em pé, já que elas não têm muito equilíbrio e muito menos força. Então leva algumas semanas para que elas consigam andar sozinhas. Justamente por conta disso, é que as girafas, durante seus primeiros meses de vida, ficam apenas escondidas na sombra, para que ninguém as percebam e elas também não sejam atacadas. A mamãe girafa fica buscando alimentos e entregando para o seu filhote, para que ele cresça saudável e consiga viver. Uma das características mais curiosas do cavalo marinho é o modo como ele gera seus filhotes. Nesses animais, a fecundação é interna e o desenvolvimento dos filhotes acontecem dentro do corpo do macho. Como os cavalos marinhos não possuem útero, o filhote cresce em uma cavidade que recebe o nome de cavidade ovariana ou folicular. Essa cavidade fornece nutrientes e gases para os ovos. O período gestacional é de aproximadamente 2 meses. E quando chega a hora de dar à luz, nós podemos ver que é algo incrível. O cavalo marinho fica comprimindo a barriga e expelindo todos os seus filhotes. São milhares deles. São aproximadamente 300 filhotes de uma única vez que são gerados. Cada
Cada um deles nascem com apenas 2 milímetros de tamanho e eles não dependem mais do seu pai. Isso significa que eles simplesmente são expelidos para o mundo e eles têm que sobreviver sozinhos e aprender a sobreviver dentro do mar. Apesar de ser bastantes filhotes, pouquíssimos sobrevivem, já que a vida no oceano não é tão fácil assim. A maioria dos filhotinhos acabam virando comida para peixes. O nascimento de um golfinho é muito mais diferente do que nós já vimos. Levam alguns meses de gestação para que o golfinho seja gerado por completo dentro da sua mãe. No momento de nascimento, que é algo bem diferente. Enquanto nós humanos, quando vamos nascer, a mãe nossa mal aguenta se mexer de tanta dor e tanta força que ela tem que fazer, o golfinho é completamente diferente. Ele sai nadando de um lado para o outro, com muita, mas muita força, para que o golfinho consiga sair de dentro dela. De início, começa sempre saindo a cauda do seu bebê. Quanto mais ela vai nadando de um lado para o outro, mais ajuda o filhote a se deslizar e sair de dentro dela. Depois de alguns minutos, dependendo até horas, o seu filhote sai por completo de dentro dela. O filhote recém-nascido tem um comprimento de aproximadamente 100 centímetros. Ele nasce pesando aproximadamente 10 quilos e ele sim também fica mamando em sua mãe. São 4 anos que ele fica se alimentando através dela. O período crítico da vida do golfinho dura apenas os primeiros 30 dias, que é onde ele é mais indefeso e qualquer coisinha pode acabar tirando a vida dele. Depois de 30 dias, os bebês já estão bem fortes e grandinhos e conseguem viver naturalmente. Só que eles continuam ainda assim tendo o apoio de suas mães. O nascimento de uma lagosta se diferencia um pouco. Isso se deve à maneira como a fêmea cuida de seus ovos. Uma lagosta fêmea, ela coloca milhares de ovos de uma única vez. Os ovos ficam grudados nos pleópedes da mãe, que no caso é a parte de baixo dela, e eles ficam lá até eclodirem, o que acontece vários meses depois. As lagostas recém-nascidas parecem insetos de tão pequenas que elas são. Elas ficam flutuando na superfície da água e se alimentam de plantas e animais. A maioria das lagostas acabam morrendo em seus primeiros dias de vida, pois muitos peixes e outros animais acabam aproveitando de sua vulnerabilidade por ser bem pequena e indefesa e se alimentam deles. Uma curiosidade é que no momento em que os ovos estão se desenvolvendo, para que isso ocorra de maneira mais rápida e segura, as fêmeas nadam por longas distâncias no oceano, procurando águas com a temperatura mais agradável. O pássaro kiwi é um símbolo da Nova Zelândia, conhecido pela sua pequena estatura e também pela sua incapacidade de voar. Suas asas são firmemente presas ao corpo, são quase invisíveis. E se você ver um pássaro kiwi na sua frente, você não falaria nunca que é um pássaro. De pássaro, ele tem apenas o bico e as patas. A ave é, infelizmente, detentora do recorde de ovo mais desproporcional da natureza. Ela bota um ovo que é 6 vezes maior do que o normal para os outros pássaros. Para você ter uma ideia, o ovo pode ter até 20% da massa corporal dela. Por uma imagem interna você consegue perceber o quão isso é grande. O pássaro kiwi, ele bota um ovo por ano e ele tem o maior período de incubação de todas as aves, que é de aproximadamente 80 dias. Para produzir um ovo tão grande, a mamãe kiwi tem que comer 3 vezes mais do que o normal. Mas também, devido ao tamanho do ovo, ela tem que ficar aproximadamente 2 a 3 dias de jejum para conseguir expelir o ovo para fora de tão grande. Esse foi o vídeo, deixa seu like, beijão, valeu, falou e tchau!